Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, agora em definitivo, eu peço aos amigos e amigas aquele pacote do YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e nos ajuda no engajamento. Pedimos também para não esquecer do hype nesse vídeo. Quando você dá o hype, você ajuda a distribuir o conteúdo do Resenha a mais tricolores. Fica então um pedido de hype, ok? Galera, vamos começar falando aqui ainda dos desdobramentos do jogo contra o Vasco. A jornalista Bárbara Coelho, que todo mundo sabe que é tricolor fanática, né? Tricolor assumida, né? Ela foi ao Maracanã para assistir Fluminense e Vasco, ou Vasco e Fluminense, pela Copa do Brasil, né? E ela fez um forte desabafo após o jogo, dizendo que se soubesse que teria sido isso daí, ela nem teria ido ao Maracanã. Eu achei interessante porque é um desabafo de uma torcedora, mas também de alguém que analisa o futebol. Porque ela faz uma crítica, por exemplo, à forma como o Zubeldia armou o Fluminense, a forma como o Fluminense terminou o jogo com 3 volantes, tentando defender o empate em 0-0. E, segundo a jornalista, pelo que ela dá a entender, o Fluminense tentou o tempo inteiro levar o jogo para o empate, como o Vasco também tentou fazer isso, para o segundo jogo valer de verdade, né? Então ela fala meio que tipo assim, pô, se eu soubesse que teria sido assim, que seria desse jeito, eu não teria nem vindo. Vocês poderiam me avisar, da próxima vez vocês me avisam aí para eu não ir ao jogo, foi o que ela falou. Dá uma olhada aí, ouve aí o que ela falou sobre esse Fluminense Vasco, o desabafo da Bárbara Coelho. Ô Zubeldia, eu tentei falar com você mais cedo e vou tentar de novo. A gente terminou o jogo contra o Vasco com 3 volantes, Nonato e Hulk de atacante, sendo que o JK tava bem. Não cabe mesmo então, Hulk e JK mesmo assim juntos não cabe mesmo. Então o jogo é de 180 minutos, não é mesmo? Porra, se eu soubesse eu tinha ficado na praia e só via quarta-feira. Virou aí mais que perfeito, né? Mais que perfeito que ela falou. Um desabafo, né? De uma torcedora e também uma análise de uma repórter analista de futebol, uma análise pertinente também. E a Bárbara já não é de hoje, ela faz muitas aparições aí falando sobre o Fluminense. Eu só lembro que uma coisa de um mês atrás, pouco antes da data FIFA, um mês e pouco, né? Ela criticou os torcedores que pediam a demissão do Zubeldia. Eu lembro que eu fui um dos que pediu essa demissão do Zubeldia, então deixa a pergunta para a Bárbara. Aí, Bárbara, será que vale a pena esperar? Será que valeu a pena esperar, né, a data FIFA e não ter demitido o Zubeldia? Será que você não percebeu que esse trabalho estava morto? Agora você vai ver aí, vamos ver onde vai chegar isso daí. Espero que eu esteja errado e você esteja certo. Dando sequência, galera, eu queria citar aqui um caso muito importante, que é o caso Reinier no Atlético Mineiro. Mas, Quintela, por que Reinier? O que o Reinier tem a ver com o Fluminense? Por que você está citando um jogador do Atlético Mineiro? Desencana, vamos pensar no Fluminense. Não vamos pensar no Fluminense, não. O que eu vou falar sobre Reinier tem relação direta com o que está acontecendo no Fluminense. Aí você pode perguntar, mas como assim? Como assim? É o seguinte, coisa de poucos dias, o Fluminense jogou contra o Bahia no Maracanã e o Hulk saiu vaiado pelo torcedor do Fluminense. E o medíocre Freitas, um jogador ridículo, se achou no direito de bater boca com o torcedor do Fluminense. Se achou no direito de bater boca com o torcedor do Fluminense. Acho que até o Hulk também, de certa forma, bateu boca. Não é o primeiro episódio que acontece isso. O Fluminense acontece isso desde o início da gestão Mário. Jogadores se achando no direito de brigar discutir com o torcedor, desrespeitar o torcedor, atacar o torcedor em rede social e não a saber lidar com as críticas que são feitas a eles no estádio. Não é no CT. É no estádio. E a diretoria do Fluminense naturalizou isso. Você nunca vê a diretoria do Fluminense chamar a atenção do jogador ou dizer que o torcedor é soberano. Você nunca vê isso. Não existe isso no Fluminense. E o episódio Reinier é um episódio icônico de o que é uma diretoria que pensa o clube de forma gigante e o que é uma diretoria que pensa o clube pequeno, que é subserviente a jogador, que tem medo de jogador, que é amigo de jogador, ou uma própria diretoria que ela própria bate boca com o torcedor. Ela própria xinga o torcedor. Vamos lembrar que o Matheus Montenegro, há pouco tempo atrás, xingou um torcedor do Fluminense que estava na arquibancada. O Matheus Montenegro, o presidente do Fluminense, xingou um torcedor, porque o torcedor estava vaiando ele ou xingando ele. Olha o que aconteceu no Atlético Mineiro. Matéria aí
da ESPN dando conta de que o clube obrigou o Reinier a pedir desculpas ao torcedor do Atlético Mineiro que ele xingou depois do jogo contra o Juventude. Houve um bate-boca dele com o torcedor que estava na arquibancada e ele se achou no direito de xingar o torcedor. Sabe o que a diretoria do Atlético Mineiro fez? A diretoria do Atlético Mineiro simplesmente exigiu que o jogador pedisse desculpas. E ele fez um vídeo público pedindo desculpas ao torcedor do Atlético Mineiro. Deixa eu botar só um pedacinho para vocês verem aqui o que ele falou. Ouve aí. Bom, ontem depois do jogo fomos fazer um trabalho no campo e por conta do resultado de cabeça quente acabei xingando um torcedor, me excedi. Independente do que eu escutei, eu estou completamente errado. A massa atleticana apoiou, está no direito dela e por isso eu queria pedir desculpa a todos, tá bom? Tá vendo aí? O Reinier, que não é nada na história do Atlético Mineiro, pediu desculpa pro torcedor do Atlético Mineiro. Por quê? Porque o dono da SAF do Atlético, os menins, exigiram que ele pedisse desculpas. O que falaram pra ele lá, não sei. Multar, não sei, alguma coisa fez, porque ele foi lá e pediu desculpa. E no Fluminense o jogador faz o que quer com a torcida. Bate boca, xinga, se acha no direito de xingar, de retrucar quando é vaiado, quando é cobrado. E volta a falar, porque o próprio presidente do Fluminense já fez isso. Não tem moral para cobrar de jogador e não cobra porque acha normal. E isso faz um clube gigante e isso faz um clube pequeno. O Fluminense hoje é gerido por pessoas que tratam o Fluminense como um time pequeno. Enquanto no Atlético Mineiro vocês estão vendo aí o que acontece se um jogador se achar no direito de bater boca com o maior patrimônio do clube. No Fluminense o torcedor não tem nenhum valor, não é o maior patrimônio do clube. Para o Fluminense nós somos apenas números de sócios. Os que não são sócios são verdadeiros párias, não servem para nada na visão desses caras. Está muito claro isso nessas pequenas atitudes. Fica aqui meu desabafo para vocês. E para fechar o Resenha Expresso de hoje, a gente tem informação sobre Riquelme e Felipe, galera. A gente já tinha trazido aqui que Riquelme e Felipe tinha pedido para ser emprestado. E ontem à tarde eu recebi uma informação de que ele ficou muito chateado com mais uma vez ter ficado no banco e não ter entrado. Dá uma olhada no que ele postou, tá? No stories dele, no Twitter. Stories no Twitter, não sei se existe, né? Mas ele postou isso aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Ele fala assim, ó, o outro lado da história o tempo conta. E ele coloca um tubarão aí, uma imagem de um tubarão. Eu recebi essa imagem aí da mesma fonte que já tinha me falado que o Riquelme Felipe estava insatisfeito e queria ser emprestado, tinha pedido para ser emprestado à diretoria do Fluminense. E essa mesma fonte mandou isso para mim e falou assim para mim, Quintela, você tá vendo isso daí, ó? Ele falando isso na internet e tudo mais. Então, o Riquelme ficou muito irritado, muito chateado no último jogo do Fluminense contra o Vasco, que ele viu o Serna entrando em campo, por exemplo, e jogando do jeito que jogou, né, sem ele ter uma sequência. Então, isso deixou ele muito chateado, porque, segundo ele já havia conversado com o Zubeldia tinha dito que ele teria minutagem, e ele não vem tendo minutagem, não vem tendo oportunidade, e a idade dele vai passando, ele vai ficando mais velho, mais maduro, ele está preocupado que ele já vai fazer 20 anos ano que vem, fez 19 agora, com 19 anos, muitos jogadores brasileiros, inclusive, já estão em processo até de transferência para a Europa, né? Então ele pensa nisso, ele pensa no que isso pode estar gerando de atraso para a carreira dele. Ele até conversando com pessoas, segundo essa pessoa me passou, e na conversa que ele teve com o presidente do clube, ele teria dito que o Estevão saiu aí para a Europa, né, praticamente a mesma idade que ele, e ele está aqui no Fluminense, sem jogar, sem ter oportunidade, no banco de reserva, sem ter sequência. Então ele está muito preocupado com a carreira dele, né, com a sequência da carreira dele, com o desenvolvimento da carreira dele. Ele acha que o que está acontecendo com ele no Fluminense só traz prejuízo para ele. Inclusive, uma das coisas que essa pessoa me falou, ela falou que assim, Quintela, os próprios representantes acham isso. E isso não é só prejudicial para o Riquelme, isso é prejudicial para o Fluminense. Porque ele no banco, sem minutagem, sem sequência, ele vai desvalorizando. O jogador ativo vai desvalorizando. Então sai perdendo o Riquelme, sai perdendo o Fluminense. Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso.
Então, depois dessa situação do Serna ter entrado, jogado do jeito que jogou, né, e ele não ter tido minutagem, não tido oportunidade de entrar no clássico, isso deixou ele muito chateado. E ele está muito desmotivado e chateado. Essa foi a informação que essa pessoa me passou, que inclusive o clube já bateu o martelo dizendo que não vai emprestar ele, para ele sair para ganhar uma sequência, que é o que ele queria. E isso está deixando ele muito desmotivado. Ele está no Fluminense, está sem jogar, não foi emprestado como ele queria. Então ele está muito chateado, muito desmotivado com a situação dele no Fluminense. E a gente está vendo como que é o Zubeldia, né? O Igor Rabelo, que antes não tinha minutagem nenhuma, né? Segundo o que passava pra gente, era que o Igor Rabelo era um jogador ruim, tão ruim a ponto do Freitas ter uma minutagem altíssima, até o Ignacio ter minutagem, e o Igor Rabelo nenhuma minutagem. Pra vocês terem uma ideia, o Freitas tem quase 4.000 minutos em campo, acho que já chegou a 4.000 minutos, o Ignacio quase 2.000 minutos, e o Igor Rabelo 300 minutos. E aí ele entra na partida contra o Vasco, faz uma atuação muito melhor do que as atuações que o Freitas faz, e mostra que o problema não é meritocracia, o problema é outro. Tem uma outra questão que a gente não sabe qual. E agora tem essa situação do Riquelme Felipe, e ontem ele dá uma declaração, que é a cereja do bolo, gota d'água para os garotos da base, dizendo que não tinha nenhum zagueiro pronto, e que acha melhor, muitas vezes, o garoto da base sair do que ficar no Fluminense para ele poder ganhar experiência e depois voltar. Um negócio de maluco, o Zubeldia. E é isso, o Riquelme está muito chateado, muito desmotivado, e ontem ele postou isso aí também, que dá a entender que ele está insatisfeito, e muito insatisfeito com a situação atual. Essas são as informações que eu queria trazer do Resenha Express para vocês. Quero convidar vocês hoje para 21 horas aqui no canal. Tem a nossa mesa redonda, o nosso bate-papo tricolor. Eu aguardo vocês hoje aqui para a gente resenhar às 21 horas. Valeu!